O futebol, às vezes, ele é doído, e hoje é exatamente esse dia, o dia da tristeza, o dia que o esporte que a gente tanto gosta parece fazer mal, tá ligado? Gente, vamos lá, o Vasco tá eliminado, não vai jogar a final, assim, não era favorito para chegar na final, só que a gente criou expectativa, ainda mais depois de conseguir fazer um gol hoje, foi uma vergonha a eliminação, a gente vai comentar sobre isso, dói, tá ligado? Olha só, essa aqui foi a escalação de hoje e não surpreendeu quase ninguém que já tava de olho no que tava acontecendo. Distribuído em campo, ficava mais ou menos assim, e como eu falei, não surpreendeu quem já estava de olho. Comparado ao que vinha jogando, a gente tem sim novidades, e talvez para quem não sabia de nada, Léo Pelé titular muito estranhou, só que no último vídeo eu já falei, cara, eu não vou me espantar se o Léo aparecer titular. Dito e feito, tá aqui. Além do Léo, cara, esse aqui beira o cômico, tá ligado? O Vasco chega numa semifinal de Copa do Brasil com Puma Rodrigues titular como atacante. Puma Rodrigues, que para quem não sabe, é um lateral reserva, que marca tão mal que virou atacante. E que nem fez uma partida tão ruim, mas assim, olhando esse time aqui do Vasco, cara, não era nem pra gente estar aqui hoje. Tá ligado? E isso aqui eu não falo nem do ponto de vista de torcedor, até porque como torcedor eu queria ganhar essa merda, mas sendo bem sincero, avaliando o futebol, amigo, é multiplicar peixe e a gente chegar na semifinal, é pau a pau as duas coisas ali, tá ligado? Mas, se o time não é tão bom assim, tem uma coisa que o Vasco não pode reclamar, que é da torcida, que tem um maluco até aqui em cima. Cara, que show espetacular de uma torcida que assim, ela foi de certa forma ferida porque quis comprar ingresso, mas teve toda aquela confusão, toda aquela bagunça, um negócio aí de corrupção, áudio vazado de gente vendendo ingresso por fora, mas mesmo assim, a festa hoje muito linda lá fora, o apoio da torcida, mesmo quando tomou gol, bom, pelo menos a impressão que eu tinha da TV era essa. Eu vi gente falando, quando a gente tomou o gol de empate, que, pô, só tô ouvindo a torcida do Galo, e até a narração falou que, ah não, agora a torcida do Vasco faz silêncio. Mas assim, a não ser que eu tenha ficado esquizofrênico, eu tava ouvindo a torcida do Vasco cantar assim. Mas enfim, baita show, tá ligado? Teve muito dinheiro arrecadado pra festa e tal. Cara, o dia, mais uma vez não aconteceu. É mais um ano que o Vasco não vai ganhar nada. Campeonato Carioca não é título, não. Campeonato Carioca é título pra time pequeno. Pra Vasco, pra Flamengo, pra Fluminense. Não é título de verdade. Quando acontecer do Vasco voltar a ganhar algum campeonato grande, cara, esse país vai ficar em aflitos, porque a festa vai ser um bagulho escabroso, tá ligado? Ai. Vamos lá, pessoal. Escalação já sem surpresas, quem estava acompanhando já sabia mais ou menos. E aí, o que tinha de expectativa é, o Vasco vai jogar tão mal quanto jogou contra o São Paulo? Porque assim, o Atlético poupou o time, e não foi por isso que ele classificou hoje, não tem nada a ver, mas o Atlético poupou o time no meio da semana, e o Vasco não. O Vasco foi para outra estratégia e falou, mano, vamos com todo mundo titular. E sendo todo mundo titular, o Vasco fez uma partida horrorosa contra o São Paulo. Parecia uma Coca-Cola de 3 litros, porque não tinha gás, não tinha pressão, ninguém marcava ninguém, era o time da fé, só Deus marcava, o time olhava. E aí hoje começou como? Começou o cara com eles vindo, o Léo Pelé corta e no azar cai no pé do jogador do Atlético e numa baita defesa do Léo Jardim, não acontece o gol. A gente já poderia ter perdido o confronto ali mesmo, tá ligado? O Léo Pelé, ele ganha titularidade, e eu vou ter que falar, era o Maicon, era o Léo, quem que era pra ter jogado antes da gente chegar lá? É impressionante que mesmo quando ele, tipo assim, não tem nem muito como julgar ali, ele só cortou, ele só tirou de cabeça pra qualquer lado. Só que, assim, quando o cara é ruim, ele também tem azar, tá ligado? O Léo, ele carrega um negócio consigo que, cara, ele tem um passe na medida pro jogador do Atlético Mineiro, mas beleza, acontece, isso aí é azar. É igual eu falei, isso aí não é nem ruindade, não é azar. Agora, a defesa desse cara aqui, maravilhosa mais uma vez. Assim, mas ele salva de um jeito que a bola tava difícil ali, uma chuva pra goleiro costuma atrapalhar ainda mais do que jogador, tá ligado? Defesaço do Léo Jardim. Depois o que a gente vai ter, cara, aqui o Léo Pelé me tirou do sério. Aqui os vizinhos ouviram minha voz pela primeira vez. A bola vem tranquila pra ele aqui, ó. Ele domina até bonito. Beleza, tem um jogador aqui. Não sei se é o Hugo Moura, me parece que sim. Ele vai dar um passe simples. Ele entrega um... Josão, era pro Maicon ter jogado, na sua opinião? Pior que não. Porque assim, o Maicon, ele colocou a gente, como eu falei no último vídeo, naquele ciclo de o melhor é quem não joga. Joga o Maicon, você fala, pô, que tal o Léo Pelé? Aí joga o Léo Pelé e você fala, pô, que tal o Maicon? Aí joga o Maicon e você fala, que tal o Léo... Tá ligado? O pior é quem tá em campo e o melhor é quem não tá jogando. O Maicon, ele vinha de partidas horrorosas e tinha o problema, se é que dá pra chamar de problema, de ser destro. E aí o João Vitor também é destro e o Léo Pelé é canhoto. Então, pra ter um pé de cada na zaga, entra o Léo Pelé
Pelé, que, assim, ele teve esses erros aqui e tal, mas eu nem acho que ele fez uma partida horrorosa, só que no gol do Hulk ele dá mole. Ai, meu Deus. Mas esse lance aqui, antes da gente chegar no gol do Hulk, esse lance aqui, ele domina a bola e toca errado, cara. Não tinha ninguém marcando ele. A não ser a natureza, porque essa é implacável. E talvez essa seja a maior desafiadora na carreira do Léo Pelé. Porque jogadores aqui ali vêm e vão, mas a natureza sempre fica e ela sempre vence, ao que parece. Enfim, quase tomamos gol num erro do nada dele, o jogo continuou, e aí o que a gente vai ter? É o Verratti, cara, tirando o leite de pedra, chuta a bola, passa raspando e quase chega lá, e depois o pênalti. Gente, primeira coisa pra você falar desse pênalti, meu Deus do céu, precisa de 6 minutos pra marcar, assim, é um dos pênaltis de mão mais escancarados dos últimos jogos do VAR, talvez é o mais escancarado do ano, no mínimo, tá ligado? E aí a gente vai ver o lance aqui, porque olha só, num cruzamento do Piton, a bola vem, o Otávio, cara, ele se move pra bater na bola, ele faz o esforço aqui, tá ligado? Tipo assim, cego viu, tá ligado? A gente tem um lance parado aqui, isso, assim, o VAR demora 3 semanas pra chamar o Ramon Abate-Abel, árbitro do jogo, e o Ramon Abate-Abel, ele chega na cabine do VAR, quando ele finalmente chega, ele demora mais 4 meses e meio. Assim, gente, não é possível. O que tinha que ser, tá ligado? Mas, depois de 4 semanas, 2 meses e 3 anos, não faz nem sentido, finalmente é marcado o pênalti, e aí, cara, a nossa esperança vinha, o Verratti vai, bate, faz o gol, eu tava com muito medo dele errar, mas olha só, o coroa de 36 anos recém-feitos bate e faz o gol ali, sai pra comemorar, nesse momento, eu tava lá atrás, o Verratti foi bater, eu tava aqui, Eu tava vendo o bagulho daqui, tá ligado? Só no medo dele errar. Mas... Ai. O fato de ter dado esperança e depois roubado parece fazer a pancada vir ainda mais forte. Enfim, faz o gol o Verratti. Antes dele cobrar, eu me lembro do jogo contra o Criciúma, que a gente perdeu de 4-0 esse ano, que logo no comecinho a gente poderia, se eu não me engano, ter empatado e o Verratti vai pra bola e perde. Eu falei, meu Deus do céu... vai perder, ferrou, mas ele faz, chega a 20 gols na temporada, 7 na Copa do Brasil, 7, dos jogadores que ainda estão vivos no torneio, o que tá mais perto dele é o Romero do Corinthians com 3, ou seja, menos do que a metade. O cara merecia, tá ligado? O problema é que não é todo mundo que tá merecendo grandes coisas, não. Baita atacante. A gente vai terminar a temporada, se Deus quiser, sem ganhar nada, mas se Deus quiser, sem sofrer também, mas tem que ficar esperto, tem que lembrar que o Brasileirão ainda não acabou, e isso eu tô falando de rebaixamento, tá ligado? Mas o Verratti, ele termina mais uma temporada muito bem, não tem nem muito o que criticar, faz gol aqui, dá esperança, e o Vasco, aqui, aí que é a parada, o Vasco não jogou mal hoje. Esse aqui foi o jogo do e se. Esse jogo do Vasco hoje foi o jogo do e se, porque teve alguma chance que a gente vai ver aqui e ali, que tipo assim, e se isso aqui tivesse sido diferente? A gente poderia ter ganhado. E vamos começar porque é o seguinte, logo depois de fazer o gol, olha só, o Pumita ele vem trazendo a bola, chuta a bola, quica, e o goleiro faz uma baita de uma defesa, e mesmo assim quase que ela entra. E depois, cara, outro e se tivesse acontecido o gol aqui? A bola sobra pro Léo Pelé, que chuta fraco, e o goleiro pega, gente, olha esse frame aqui parado. E se acontece o gol aqui, tá ligado? E se o lance do Pumita entra? E se no segundo tempo a chance do Verratti... a chance do Verratti, a gente teve boa chance. Isso aqui eu nem vou muito pesar na do Léo Pelé, porque ele não domina e chuta fraco. É meio que, sabe, no reflexo e tal, ele chuta de qualquer jeito, poderia ter feito, mas não é nada, tipo, condenável, não, pelo menos ao meu ver, porque ele só, sabe, reagiu ali de bate-pronto. A gente teve chance, a gente faz o gol e cresce, a gente faz o gol e se não é o Everson, poderia ter feito o segundo, e aí o psicológico no futebol, você tá ligado, mas nada disso aconteceu, ficou só no campo das ideias, e o que a gente precisava é no campo de grama mesmo, tá ligado? O que acontece? Termina o primeiro tempo, um primeiro tempo bom do Vasco. Nas estatísticas da Globo, a gente teve 9 chutes contra 3, mas segundo o SofaScore foi só 7. Mas mesmo assim, 7 chances contra 3 do Atlético Mineiro. O Atlético, cara, que acho que todo mundo aqui concorda que tem um time melhor do que o Vasco. Alguém discorda? Alguém acha o Rossi melhor do que o Paulinho? Eu acho meio difícil. O Atlético, que tem um time bom, bem melhor do que o do Vasco, tava jogando mal. O Hulk tava sumido, o Paulinho tentava alguma coisa, o Scarpa desligado, e a gente tava conseguindo jogar bem. Só que ainda precisava de mais um gol, ou de pelo menos segurar, ou pelo menos não sofrer
sofrer, e o Vasco sofre que é uma beleza nesse ano, meu Deus do céu. O que acontece? Vai começar o segundo tempo e é mais um lance de quase gol, é mais um e se isso aqui fosse diferente? Olha só, pessoal, bola cruzada, ela sobra livre pro Verratti que se embola e perde o gol, cara, é mais um frame, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, o Vasco poderia ter classificado, poderia, tá ligado? O Vasco teve chance, teve essa, a do Pumita, a do Léo Pelé, fora algumas outras que talvez eu esteja esquecendo, a gente teve chance, cara, a gente teve chance, mas ficou só nisso mesmo. Depois o Verratti vai se lamentar aqui, ele é o tipo de cara que, assim como o Léo Jardim, que frangou no último jogo, mas, pô, tem crédito pra caramba, tá ligado? Ele pode errar mais 30 vezes aí, que eu ainda vou demorar pra começar a falar mal, mas se faz aqui, a conversa era outra. Porém, o se, ele é só uma hipótese, ele não é uma realidade. E aqui agora, pessoal, começa a pegar ainda mais. Aqui agora começa a doer. O que acontece logo na sequência? O Vasco cede uma chance ao Atlético Mineiro que quase me mata do coração do nada. Olha só, a defesa abre. O pessoal tabela ali e a defesa completamente aberta. Completamente aberta. Deixa passar. Não sei quem é que vai pôr o pé que atrapalha. A gente não toma gol. E a minha próxima parada, quase que a cardíaca. Qual que era o cenário nesse momento? O Vasco lá pro quê? Deixa eu até olhar o placar aqui. 32 minutos. O Vasco aos 32 do segundo tempo começava a deixar o Atlético Mineiro mais com a bola, porém o jogo ainda estava indo para os pênaltis. Eu não sei se eu teria coração para os pênaltis, sinceramente, mas era melhor do que ser eliminado direto. Assim, cara, o jogo a essa altura já não estava tão confortável assim, mas a gente não estava morto. Porém, o físico começou a pegar. O Emerson Rodrigues tem que sair, aí entra o Ryan. Com todo respeito, mas entra o Ryan. Depois sai o Lucas Piton, que é outro cara muito importante, que não vem jogando bem, mas é um cara importante. E trocam um aqui, trocam um ali. O Coutinho acaba. O Coutinho se mantém no campo, provavelmente pensando nos pênaltis. Ou então é aquilo, né? O craque você nunca tira em momento decisivo, porque vai que do nada ele acha um chute, ele acha uma baita de uma... Deixaram o craque lá, mas assim, a bem da verdade é que o Coutinho, nessa altura, ele já estava mais esperando o apito final para bater o pênalti dele do que qualquer outra coisa. Entra o Payet, mas com pouco tempo não consegue fazer muita coisa. Só que assim, pessoal, antes de qualquer coisa, antes da gente ver o gol e falar do gol do Atlético Mineiro, cara, é igual eu falei, o time deles tem Paulinho, Hulk, Scarpa, Arana, a gente coloca o Rossi. O Vasco não tem um elenco bom. Nossa, é muito da verdade. Mas pra que colocar o Rossi? Tipo assim, você tem várias opções ruins, mas tu precisa pegar a pior? Gente, o Rossi não jogava desde julho. Por que o pai... Por quê? Aí é um bagulho que provavelmente vai ser perguntado, eu espero que seja perguntado na coletiva pro Paiva, mas agora também já acabou o jogo. Mas por que o Rossi? O Rossi tentou sair do Vasco, o Rossi forçou a saída, acabou que não conseguiu, deveria ter conseguido. Por que o Rossi? Por quê? Ah, não, mas tá faltando gente, sei lá, mano, o Jean Davi, o Maxime Domingues, minha avó... Tá? Enfim, entra o Rossi, entra um monte de jogador meio questionável, gol do Atlético Mineiro, o Hulk... Aqui é o negócio. O Vasco passou vergonha contra o Atlético Mineiro? Não. O Vasco é pior. Esse é o problema. Só tem um detalhe. O Vasco quase chegou na final. O único detalhe é que ele é ruim. O único detalhe é que é um time pior do que o rival. Olha só, o Hulk não tá fazendo bosta nenhuma no jogo todo. O Léo Pelé desgruda ali do Hulk e aí ele chuta e faz um baita de um golaço. Tá aqui o desgraçado comemorando. O que pega, gente? Um breve vacilo do Léo Pelé foi o suficiente. O Hulk... prova que o Vasco fez o que tinha que fazer, ou o que deu pra fazer, mas era pior. E por que ele prova isso? Porque mesmo estando num dia ruim, ele ainda é um jogador bom. O Vasco não tem isso, tá ligado? Ou tem, mas muito pouco. Do nada, estando mal, estando criticado, os comentaristas tudo falando mal, ele acha uma bola, chuta, faz um baita de um golaço que não tem nem o que questionar. Na hora do desespero, eu penso comigo mesmo, mas será que não estava impedido ou não? Impedido. Tá ligado? O Atlético... ele merece a classificação, apesar de ter jogado mal hoje, mas ele tem um time que faz sentido. Olha só, o elenco do Vasco é este aqui, ó. Isto aqui eram as opções que o Paiva tinha para hoje do meio para frente. Coutinho bom, Payet, Ryan, Emerson, Jean Davi, Maxime Domingues, Alex Teixeira, Rossi e o Verratti. O time rendeu... Beleza, agora acabou o campeonato.
Acabou o campeonato. O que dá pra dizer do Vasco? Rendeu mais do que o esperado nessa Copa do Brasil. Obviamente eu queria a final, mas vamos ser realistas. Marcelo Santana, que pra quem não sabe é o atual Paulo Brax, tem que ser cobrado, porque esse time não existe. Quem colocou o Marcelo Santana lá tem que ser cobrado. O Vasco ainda não tem zagueiro. Se o Vasco vai pra final, eu vi o pessoal falar, nem sei se é verdade, mas eu vi o pessoal falar que o João Vitor tava suspenso. Imagina eu jogar uma final com o Léo Pelé. O Vasco tem problemas, tá? Quem colocou o Marcelo Santana lá tá errado. E o Marcelo Santana que montou um time que assim, beleza, trouxe o Coutinho, mas e aí? E aí? Gastou 10 milhões num cara, num suíço que ninguém conhece e que não pôde entrar. Num suíço que assim, jogou nada de minutos porque tem pouco dinheiro, o pouco dinheiro que tem, gasta em alguém inútil que não acrescenta quando raramente... Talvez no futuro venha render igual o Paulinho Paulo, que quando chegou a gente não conhecia e, pô, ganhou a gente, tá ligado? Mas para essa temporada precisávamos e dava pra ter, sei lá, sonhado com Libertadores e tal, e ainda dá, mas aí você tem que passar... Gente, vamos lá. Acabou o campeonato, o Vasco foi muito mais longe do que dava pra imaginar, mas isso tem que servir de alerta, porque não pode começar ano que vem com esse mesmo time, não. Tem que reforçar, tem que mandar muita gente embora. Enfim, já tô me embolando nas palavras. Verrete, Léo Jardim, Piton, Coutinho e mais um ou outro aí, Paulo Henrique. Acabou, mano, é triste. Já dizia o Rariel. O fim é triste.